Salve moçada da primeira série, primeiro ano A, B, C e D, né? Primeiro A, B, C e D, primeira série. E também o pessoal da primeira etapa do EJA. O professor Feliciano gravando mais uma aula de física para vocês, correto, pessoal? Então, a gente estava resolvendo as atividades, né? Aí só tá faltando a gente resolver a atividade 16, certo, pessoal? Aí essa atividade 16, né, na página 72, certo? Então o que fala nessa atividade 16? Letra A. Como se define a velocidade angular de um objeto em movimento circular uniforme que descreve um ângulo delta-θ, certo? Um ângulo delta-θ. Um ângulo delta-θ durante um tempo delta-t. Eu já coloquei aqui no quadro, pessoal. A fórmula da velocidade angular para um objeto que descreve o ângulo delta-θ no tempo delta-t é essa aqui, né? Velocidade angular igual a delta-θ, variação do ângulo, dividido pelo intervalo de tempo. Então essa aqui é a fórmula da velocidade angular quando tem uma variação de ângulo dividido por um intervalo de tempo, certo? Daí ainda continuando ele fala: usando essa expressão, calcule a velocidade angular de um objeto para o qual a variação angular, né, delta-θ, foi π sobre 2 radianos e o intervalo de tempo foi 0,50 segundos. Então já coloquei aqui também no quadro. Então a variação angular foi π sobre 2, tanto aqui, variação de ângulo π sobre 2 dividido pela variação de tempo que foi 0,50, que a gente pode colocar só 0,5. Certo? Então fica π sobre 2, 0,5 é a mesma coisa que meio, né? 1 sobre 2. Aí o que eu tenho aqui? Uma divisão de fração. Eu repito a primeira, que é π sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Está 1 sobre 2, o inverso é 2 sobre 1. Aí fica π sobre 2 vezes 2 sobre 1. A gente pode cortar o 2 com 2. Fica só quem? π sobre 1, que é a mesma coisa que π, né? Então a gente descobre que a velocidade angular equivale a quanto? A π radianos por segundo, certo? Essa aí é a velocidade angular para essa situação desse objeto, beleza? Na letra B, qual é a equação que relaciona ômega e t, né? O período, a velocidade angular com o período. Qual é a equação? É essa aqui, né, pessoal? Eu coloquei aqui no quadro, olha. Ômega é igual a 2π sobre t, né? Essa é a fórmula da velocidade angular, a gente usando para uma volta, né? Para um período, certo? Daí use essa expressão para calcular o período do movimento do objeto citado em A. Ora, o objeto no A tem uma velocidade angular de π radiano por segundo. Ora, se ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π sobre t, então no lugar do ômega eu coloco a velocidade angular do objeto, que vale quanto? π, né? Então fica π igual a 2π sobre t. Se eu quero achar o período, troca de posição aqui, né? O período passa para cá multiplicando e esse π passa para cá para baixo dividindo. Então fica 2π dividido por π. A gente corta o π com o π, sobra só quem? 2. Então a gente descobre que o período é quanto? 2 segundos. Certo, pessoal? Então o período desse objeto lá é 2 segundos. É o tempo que ele está gastando para dar uma volta. Beleza, pessoal? Agora na letra C ele quer que a gente calcule a frequência desse objeto, certo? Então para resolver a C e a D, eu vou dar mais uma parada aqui para a gente apagar o quadro e continuar. Então voltando aqui, né, pessoal, na letra C, ele quer saber para a gente calcular a frequência desse objeto. Já coloquei aqui no quadro também. A frequência é 1 sobre o período. Se o período deu quanto? 2 segundos, então a frequência é 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Então a frequência é 0,5 o que, pessoal? Hertz, né? Frequência não pode esquecer que é dada em Hertz, certo? Então essa aí é a frequência do objeto. Frequência é 1 sobre o período, quando já tinha o período que é 2, 1 sobre 2 que deu 0,5. Beleza, pessoal? Na letra D ele quer saber o seguinte: suponha que a trajetória do objeto citado no item A tenha um raio de 10 centímetros. Tem um raio de 10 centímetros. Use a relação entre V, ômega e R para calcular a velocidade linear desse objeto. Ora, a relação que tem entre V, ômega e R é essa.
velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Como a gente já tem a velocidade angular, que deu quanto? Π, e ele já disse que o raio desse objeto é 10, então fica π vezes 10. Na velocidade linear, a gente usa o valor numérico do π, que é 3,14. Então fica 3,14 vezes 10. 3,14 vezes 10, basta deslocar uma vírgula aqui, ó. Fica 31,4. 31,4 o que essa velocidade? Centímetros por segundo. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a velocidade linear desse objeto aí. 31,4 centímetros por segundo. Essas fórmulas estão sendo usadas para vocês resolverem, né, a nossa tarefa do segundo bimestre, que já está disponível para você, já deve ter baixado para estar resolvendo aí, certo? E tem que entregar até o dia 17, né, pessoal? Não vão esquecendo aí. Na letra E, você poderia usar a expressão do item A, que é velocidade angular igual a variação angular sobre variação de tempo, para calcular o valor de ômega em graus por segundo. Então a resposta é não, certo, pessoal? Aquela fórmula a gente só usa para radianos, certo? Para radianos por segundo. Beleza? Então a resposta dessa aí é não. Com isso a gente encerra essa parte sobre movimento circular, pessoal, que é o que caiu na nossa uma das coisas que caiu na nossa tarefa do segundo bimestre, junto com queda livre, que vocês devem estar resolvendo aí. Não esqueçam de continuar resolvendo. O prazo vai até o dia 17 de novembro. É importante que vocês enviem, porque essa é a nossa avaliação, é a maneira de avaliar vocês essa tarefa que eu estou passando aí. Então é importante vocês entregarem, certo? Quem não entregou do primeiro tem que entregar essa que vai valer pelo primeiro bimestre, pelo segundo também, certo? Não esqueçam de entregar ou pelos próprios Sigeduc, quem tem acesso ao Sigeduc, de preferência entregar pelo Sigeduc, ou então pelo meu e-mail felicianobentes@gmail.com, quem não tem acesso ao Sigeduc, certo? Então essas são as duas opções. Beleza, pessoal? Em último caso, pode mandar pelo meu privado no WhatsApp, mas só se não conseguir nem pelo Sigeduc, nem pelo e-mail. Falou? Então agora a gente vai dar um avanço aqui e começar a ver assunto novo, pessoal. Já continuando nosso estudo já dentro da física. Agora chegando na parte da física que é chamada de dinâmica, certo? E nessa parte a gente vai estudar as famosas leis de Newton, começando pela primeira lei de Newton, certo? Que está aqui na página 84. Então, Newton foi um cientista, né, que descobriu as leis que regem o movimento, as leis da dinâmica. E até agora a gente tinha estudado os movimentos uniforme, retilíneo uniformemente variado, a queda livre, lançamento vertical, o movimento circular que a gente acabou de estudar agora. Todos eles a gente está estudando, só que sem ver o que causa o movimento. Então agora a gente vai ver que só existe movimento porque tem uma coisa que provoca esse movimento, certo? O que provoca esse movimento é exatamente a força, certo? Conceito de força. Só existe movimento, pessoal, porque existe força. Quem descobriu isso foi o Newton, né? Quem colocou isso, regulou isso foi o Newton. Então o que acontece aí? Quando exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, certo? Estamos comunicando-lhe uma força, certo? Então toda vez que tu faz um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, está comunicando para ele uma força. Quando tu abre uma porta, quando tu puxa um determinado objeto, né? Ou quando tu está empurrando um carrinho de compra no supermercado, tu está aplicando para esse objeto uma força. E com essa força que tu aplica, o objeto entra em movimento. E daí aqui nesse caso o livro mostra alguns exemplos. Olha aqui, um trabalhador puxando aqui, né, várias caixas, né? Olha, ele está puxando, está aplicando uma força aqui. Esse F aqui, essa seta está indicando a força que ele está fazendo. Aqui nessa outra situação, ele está empurrando a caixa, também está aplicando uma força, né? Então, ou puxando ou empurrando, a gente está aplicando força muscular, certo? Outro exemplo aqui, ó, um reservatório, né, de água. Quando a água sai daqui, ela empurra as pares dessa turbina, né, que faz com que ela rode e isso gera eletricidade. É assim que funciona a geração de eletricidade que a gente tem aqui em Macapá, por exemplo, lá no paredão, né, no segundo paredão. E um exemplo principal de força que a gente vai falar logo de cara é a força-peso. Força-peso de objeto é a força com que a Terra atrai esse objeto. Então todo objeto que está próximo da Terra é puxado para ela por essa força que a gente chama de força-peso. É a força com a qual a Terra atrai um objeto, certo? Então, por exemplo,
tudo que está próximo da Terra é atraído para ela por causa da força-peso. Aqui ele mostra um caminhão, olha, a força do caminhão é que puxa, né, a parte dele, a carroceria dele aqui, né, beleza? Então, todo movimento só acontece graças à força. Olha, quando um paraquedista salta de um avião, né, o que puxa ele para baixo? É exatamente a força-peso que a Terra aplica nele, que vai puxar ele para baixo. A força-peso está sempre indicada para baixo porque ela é a força com a qual a Terra atrai o objeto. Olha, aqui tem a força de campo magnético também, né? Se tem um ímã, a força magnética atrai, né, os metais para próximo desse ímã. Beleza, pessoal? Como medir uma força? Medida de força, certo? A força, ela pode ser medida por essa unidade aqui que é o quilograma-força, certo? 1 quilograma-força, um kgf, é o peso do quilograma padrão ao nível do mar, certo? A 45 graus de latitude. Então, para medir força, inicialmente se pode usar o quilograma, que é a mesma unidade que a gente usa na balança, né? Então, quando tu está ali na balança, tu está medindo basicamente a força com a qual a Terra te puxa. Então, se tu tem 60 quilos, quer dizer que é 60 kgf, 60 kg de força que a Terra está te puxando para baixo, certo? Essa é a unidade padrão para medir força. Mas existe uma outra unidade também, em homenagem ao Isaac Newton, que é o Newton, certo? Outra unidade muito usada na medida de forças é um Newton, ou um N. Sua definição será dada posteriormente. Por enquanto, basta saber que 1 kg-força, que é o que a gente viu anteriormente, equivale a 9,8 newtons. A gente pode arredondar para 10, certo? A gente coloca como 9,8. Então, se tiver em kgf para passar para newton, basta multiplicar por 9,8 ou por 10, certo? Que a gente faz para passar para newton, de kgf para newton. São as duas unidades de força, ou dado em quilograma-força ou dado em newtons, certo, pessoal? Aí, mais à frente, a gente vai falar sobre os físicos que foram estudando o movimento antes do Newton, né? Os físicos nos quais ele se apoiou para poder chegar nas suas leis. Primeiro foi Aristóteles, que começou a estudar o movimento, pode dar uma olhada nisso aqui com calma. Depois veio Galileu, certo? E eles concluíram, né, baseados em experiências que eles fizeram, que se um objeto estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Então, nenhum objeto entra em movimento sozinho, certo? Ele só entra em movimento se tiver a ação de uma força, certo? E uma vez iniciado o movimento, ou seja, uma vez que ele já está em movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o objeto, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Ou seja, se nenhuma força fizer o objeto parar, depois que ele já está em movimento, ele continua indo em linha reta com velocidade constante, sendo um movimento retilíneo uniforme. Só vai parar o objeto o quê? Se uma força fizer, ou algumas forças fizerem com que ele pare. Certo, pessoal? Então, nenhum objeto entra em movimento sozinho e nenhum objeto para o movimento sozinho. Ou para ele entrar em movimento, ou para ele parar, é preciso que haja ação de força ou forças sobre ele, beleza? E se nenhuma força, quando ele está em movimento, se nenhuma força fizer ele parar, ele segue indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Inércia, que é a primeira lei de Newton, certo, pessoal? O que é a inércia? É a capacidade que o corpo tem, no caso, de continuar o movimento se ele já está em movimento. Então, por exemplo, tu está dentro do ônibus, né, em movimento. E se de repente o ônibus freia, tu é jogado para frente, né? Por quê? Porque o teu corpo estava em movimento junto com o ônibus. E se o ônibus para, o teu corpo quer continuar em movimento. Por isso que é importante tu ter se segurando, certo? Olha, quanto maior as brusca for a freada, mais para frente vai a pessoa. Por quê? Porque a inércia faz com que ela continue em movimento. Então, a primeira lei de Newton, baseada no estudo de Galileu, também a chamada primeira lei de Newton ou lei da inércia de Galileu, fala o seguinte: na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso, e um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Ou seja, se nenhuma força fizer um objeto entrar em movimento, ele vai permanecer sempre em repouso. E se ele já está em movimento e nenhuma força fizer ele parar, ele segue em linha reta com velocidade constante. Beleza, pessoal? Essa é a famosa primeira lei de Newton. E é isso que existe
que acontece aqui, né, no caso do ônibus. Se ele está em movimento junto com o ônibus e o ônibus freia bruscamente, ele vai para frente por quê? Por causa da inércia. Da mesma maneira também, se o ônibus está parado e arrancar, ele vai ser arremessado para onde? Para trás, porque ele está parado e quer continuar parado. Aí o ônibus se mexe, mas ele continua ficando no mesmo movimento, na mesma posição. A tendência é ficar na mesma posição. Beleza, pessoal? Então essa é a famosa primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia de Galileu. Falou? Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Aqui, nessa página 87, tu vai encontrar algumas atividades que a gente vai fazer na próxima aula, mas tu já pode começar a copiar ou tentar resolver. Atividade 1, 2 e 3. Tu pode tentar fazer logo lá na tua casa aí durante esse período. Semana que vem a gente continua. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar sempre uma estudada aqui no nosso livro que está no Cigeduc. E, se possível, deixa um comentário no vídeo com o teu nome e turma. E também dizendo se tu conseguiu entender ou não o conteúdo. E qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp perguntas ou no Cigeduc na webconferência. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. Valeu, moçada.